Graça e paz. Venho aqui hoje trazer uma palavra, do nosso Senhor Jesus Cristo aos corações, às nossas vidas, para nos fortalecer, nos preencher com a graça e a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. A passagem se encontra em Lucas 1, do verso 8 ao 22. Ora, estando ele a exercer as funções sacerdotais perante Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo orava da parte de fora à hora do incenso. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, ficou turbado, e o temor o assaltou. Mas o anjo lhe disse: Não temais, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e eles porão o nome de João. E terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho algum, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência do justo, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Disse então Zacarias ao anjo: Como tereis certeza disso? Pois eu sou velho e minha mulher também está avançada em idade. Ao que respondeu o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te dar essas boas novas. E eis que ficará mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de se cumprir. O povo estava esperando Zacarias e se admirava da sua demora no santuário. Quando saiu, porém, não lhes podia falar. Perceberam que tivera uma visão no santuário, e falava-lhes por acenos, mas permanecia mudo. Irmãos, nessa passagem, nós vemos aqui, essa situação na qual Zacarias não creu ali, quando o anjo apareceu para ele, mediante um pedido que ele já tinha falado com o Senhor, E às vezes nós não vibramos com alguns valores espirituais. Nós pedimos a Deus, nós insistimos com Deus, falamos com Ele o que nós precisamos e necessitamos. E às vezes quando o Senhor nos responde, no momento certo, na hora do Senhor Jesus Cristo, às vezes a gente fica desapercebido para entender e compreender a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes o costume de determinadas situações nos faz ficar de olhos fechados e não ver as novidades espirituais diante do nosso Senhor Jesus Cristo. O anjo, quando aparece a Zacarias, ele não acreditou que o anjo trouxe uma resposta da oração dele. Ele não estava acostumado às coisas espirituais, mas sim às coisas costumeiras, as coisas que ele já estava acostumado a fazer ali no templo, o que ele precisava de fazer, Nada saía fora do normal. E assim às vezes somos nós mesmos. Nós ficamos na nossa zona de conforto e a gente não entende que além tem coisas maiores que Deus tem para fazer em nossas vidas, e a gente fica se apegando às vezes em coisas tão pequenas, E Zacarias, quando eu vi essa mensagem, enviada ali pelo anjo, ele simplesmente assim não deu aquele total valor, E quando a mensagem de Deus, você tem o ouvido, e ouvido das coisas que o Senhor tem feito, desde os tempos, lá atrás, que a Bíblia vem trazendo para nós temos visto que o Senhor tem operado, Ele fala: se queres algo, desce a boca do pó, vai orar, vai clamar, que eu vou te responder no momento certo e na hora certa. E às vezes as coisas assim que Deus tem preparado, para nossas vidas são muito maiores.
do que nós pensamos, do que nós imaginamos, né? Às vezes a mensagem de Deus você tem ouvido e feito conforme a tua vida, por coisas assim banais. Às vezes você quer daquele jeito, mas Deus não quer fazer daquela forma. Ele sabe, ele vê além do que nós vemos. A palavra às vezes ela entra em nós, né, de uma forma que ela vem nos impactar, né? Ela vem nos tirar da zona do conforto na qual nós vivemos para viver o extraordinário do Senhor Jesus Cristo. Ela nos transforma, né? E o Espírito Santo ele vem trazendo, né, os frutos dele dentro de nós. No versículo 17, né, desta mesma passagem, Lucas 1, Zacarias ele fica incrédulo, né, ao falar de Deus, ao falar com Deus face a face, né? Indaga como vai acontecer, como será, qual o tempo, qual o sinal. E assim às vezes somos nós também, nós queremos indagar, saber o tempo e a hora do Senhor Jesus Cristo vai fazer em nossas vidas, o milagre vai acontecer, e não é assim. E as coisas de Deus não têm que ser entendidas, elas têm que ser compreendidas e saber que no tempo certo o Senhor fará. Quem não recebe a mensagem também não vai saber falar. Quem não ouve não vai saber falar. Porque às vezes nós não paramos para ouvir. E como que você vai falar se você não tem parado para ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo? Como que você vai falar do seu testemunho? Como você vai viver a sua intimidade, né, com Deus, se você não tem parado para ouvir o que Deus tem falado? Se você você tem sido incrédulo, assim como Zacarias foi, não ouvindo o que Deus tem para falar. O Senhor, ele traz, né, coisas tremendas, coisas especiais em nossa vida. Nem todos recebem por não ouvir e entender o que Deus tem falado através da palavra dele. Zacarias, ele queria explicações, né, do anjo. Assim, né, como eu já falei, somos nós também. Queremos entender o que Deus vai fazer, do início até o fim, como que Deus vai fazer, como que ele vai agir, como que vai acontecer, né? Aquela passagem também que se encontra em Ezequiel 37, do Vale de Ossos Secos, né? Ali existia um exército, né, para ser reconstituído, para enfrentar uma guerra, para ir adiante, mas ali só existia um vale de ossos secos. Não existia vida, não existia nada. Mas a partir do momento que Ezequiel se atentou à voz do Senhor e ele usou as palavras conforme o Senhor mandou e determinou, ali mudou a história, ali teve uma outra situação, né? Aqui Ezequiel ele foi obediente à voz do Senhor, ele não duvidou que ali ia acontecer. Assim não foi com Zacarias. Zacarias duvidou e queria explicações e explicações para entender o que ia acontecer, como que ia acontecer e o tempo que ia acontecer. Aqui uma diferença. Ezequiel, ele ouviu, ele atendeu a voz do Senhor e ali um grande exército se levantou. Há diferença, né, nessas duas situações. Como que você ouve e o que você vai falar. Não adianta você só ouvir, mas você também tem que falar. Você tem que dizer do que Deus tem feito na sua vida, do que Deus tem trabalhado na sua vida, de tudo que você tem passado pelo deserto, das coisas que Deus falou com você e você não deu ouvido, não deu crédito. E hoje você entende o porquê que algumas coisas ainda não aconteceram, porque você fica perguntando para quê, por quê, quando vai acontecer. Zacarias, ele representa aquele que pede e não acredita. Não está preparado para receber as coisas, né, que Deus tem prometido. Zacarias teve a oportunidade de passar pelo processo e ser mudado através da sua atitude com Deus.
Zacarias ele teve que passar todo o processo, toda a gravidez da sua esposa, mudo, só falando por acenos. Por quê? Porque ele duvidou de uma palavra, porque ele não creu no que Deus tinha determinado para a vida dele. Quando estamos, em concordância com a palavra de Deus, coisas extraordinárias acontecem. Nós podemos olhar, a nossa vida de quando nós não estávamos andando na presença do Senhor, de quando nós não estávamos vivendo o extraordinário do Senhor. As coisas não aconteciam, ou se acontecia, logo ela dava a guinada para trás, porque não tinha direção de Deus, porque não tinha a voz do Senhor, porque ele não tinha o falar do Senhor. Temos que atentar a não ser somente religiosos, mas temos que ser autênticos para ouvir a voz do Senhor Jesus, entrar em conformidade com a palavra dele, viver o extraordinário do Senhor, ser obediente ao Senhor. Quando o Senhor determinar na sua vida, não faz, é para você não fazer. Então que nós possamos estar atento à voz do Senhor. Quando ele chegar para nós e dizer, eu farei acontecer, espere, não duvide, espera no Senhor, confia nele, que no tempo dele vai acontecer, mas não duvida. Não duvida do que o Senhor vai fazer na sua vida. E não fica perguntando e pedindo explicações de como e quando vai acontecer, assim como Zacarias. Será que você está preparado para viver o que Zacarias viveu, mudo o tempo todo, no silêncio, sem poder falar? Então que possamos meditar nessa palavra, que possamos entender e compreender que Deus, ele determina o tempo para cada coisa. Lá em Eclesiastes 3 diz, há tempo para todas as coisas. O tempo é de Deus, o tempo não é nosso. Quem faz a obra é ele, nós não somos nós. Temos que ver o que o Senhor Jesus tem falado conosco e nós não temos feito a vontade dele. Nós não temos dado crédito no que o Senhor tem falado conosco. E nós temos pedido todos os dias explicações e explicações. Como vai acontecer, o que vai acontecer. Espera somente pelo Senhor. Faça a sua parte. Creia, confia, dobre o seu joelho. Clame ao Senhor. Seja como Ezequiel, ouve a voz do Senhor e coloca em prática. Coloque em prática. E não seja como Zacarias foi, duvidou daquela palavra vinda direta do céu. Que possamos refletir neste momento sobre esta palavra e ficam todos na paz.